Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol da manhã banhava a sala de aula com uma luz suave e dourada, deslizando pelas carteiras perfeitamente alinhadas e paredes cobertas de cartões e citações inspiradoras. A atmosfera parecia comum, quase monótona, como todo início de aula na Jefferson High School. No entanto, hoje algo iria mudar. O professor Harrison, um homem na casa dos 50 com olhar penetrante e fama de rigoroso, observava seus alunos com sua habitual mistura de seriedade e cansaço. Seu terno cinza estava impecável, seus sapatos brilhavam e sua voz firme ecoava pela sala sempre que dava instruções. Harrison não era o tipo de professor que se distraía com fantasias ou demonstrações de alunos. A disciplina e o currículo eram os mais importantes. No entanto, naquela manhã, ele teve uma ideia em comum. Talvez para aliviar o clima, ou talvez simplesmente por curiosidade, ele convidou Clara, uma jovem discreta de olhos brilhantes, a se aproximar do piano colocado em um canto da sala. Clara era conhecida por sua timidez, sempre silenciosa, sempre sentada no fundo, observando mais do que participando. Clara, vamos lá. Toque alguma coisa para nós. Só para nos fazer sorrir, ele disse em uma voz que tentava mascarar sua diversão. Os alunos trocaram olhares surpresos. Alguns sussurravam entre si, outros esperavam impacientemente. Clara, com as bochechas ligeiramente vermelhas, aproximou-se do piano. Suas mãos roçaram hesitantemente as teclas, como se para se certificar de que ainda estavam lá. O silêncio na sala de aula tornou-se quase palpável. Então, suavemente, uma melodia surgiu. A princípio tímida, quase frágil, mas rapidamente se tornou rica, emotiva e precisa. Cada nota parecia contar uma história, uma mistura de leveza e profundidade, capaz de tocar até os corações mais endurecidos. Clara sorria às vezes, introduzindo pequenos toques de humor em sua performance, modulando sons para provocar uma risada discreta aqui, um sorriso ali. O professor Harrison congelou. Seu plano inicial, apenas um momento rápido para divertir a turma, havia se transformado em algo muito mais poderoso. Ele nunca vira tamanho talento em um aluno. Os dedos de Clara se moviam com incrível habilidade. Mas o que mais o chocou foi a emoção que ela transmitia, tão jovem e ao mesmo tempo tão profunda. Por vários segundos, ninguém ousou respirar. Os alunos cativados prenderam a respiração. Então, uma risada suave escapou de um canto da sala de aula, seguida por um murmúrio de admiração. O sorriso de Clara se alargou, compreensivo, mas nunca presunçoso. Ela havia conseguido fazer as pessoas rirem e se comoverem ao mesmo tempo e, acima de tudo, surpreender a professora mais séria de toda a escola. Quando a última nota desapareceu, o silêncio se instalou antes que aplausos irrompam pelo salão, caóticos e entusiasmados. Harrison permaneceu imóvel, com os olhos brilhando, incapaz de esconder o espanto. Eu não sabia que você podia, ele sussurrou com a voz trêmula, quase incrédula. Clara olhou para ele, com uma mistura de travessura e orgulho nos olhos. Ela acabará de transformar um momento comum em algo inesquecível, e para Harrison foi um choque. Aquela garota tímida acabará de revelar um talento capaz de subverter sua percepção do mundo, e talvez, de sua própria vida. O riso que ela provocou não veio apenas dos alunos, foi um riso que ultrapassou as barreiras da expectativa, do julgamento e do espanto. Um riso que anunciou uma mudança e talvez, o início de uma história extraordinária. Na manhã seguinte, a atmosfera na sala de aula era diferente. Os alunos cochichavam entre si, olhando para Clara com renovada curiosidade. Alguns estavam impacientes, outros um pouco invejosos, mas todos sabiam que algo havia mudado desde o dia anterior. As risadas e a melodia que Clara havia tocado ainda ecoavam em suas memórias. Clara entrou na sala de aula com seu andar tranquilo de sempre, mas suas bochechas levemente coradas revelavam o orgulho que sentia. Ela tentará se concentrar na lição de casa naquela manhã, mas a empolgação com o que acontecerá no dia anterior a fez sorrir incontrolavelmente. O professor Harrison, normalmente impassível, observou-a se acomodar. Seu olhar, antes rigoroso e avaliador, agora transparecia intensa curiosidade e um respeito renovado. Ele se levantou lentamente e caminhou até a mesa. Clara, ontem o que você tocou foi excepcional. Obrigado, Sr. Harrison. Ela respondeu suavemente, um pouco surpresa que o professor a elogiasse daquele jeito. Harrison hesitou por um momento, como se procurasse as palavras. Então tomou uma decisão que marcaria uma virada na vida de Clara. Quero que você toque para nós novamente. Mas desta vez faremos algo diferente. Quero que você improvise.
Mostre-me o que sente, o que quer criar, sem limites. Os alunos trocaram olhares intrigados. A ideia de improvisar ao piano parecia intimidante, mas Clara sentiu uma onda de entusiasmo. Respirou fundo, colocou as mãos nas teclas e deixou a imaginação guiar seus dedos. A primeira nota elevou-se hesitantemente, depois continuou com uma fluidez que surpreendeu a todos. Cada gesto, cada movimento parecia contar uma história. Explosões de riso leve, momentos de dúvida, melancolia e lampejos de pura alegria. Harrison, sentado à sua mesa, não conseguia tirar os olhos das mãos, fascinado pelo controle e pela profundidade emocional da jovem. Os alunos também ficaram fascinados. Alguns tinham os olhos arregalados, outros, a boca ligeiramente aberta. Até os alunos mais indisciplinados da turma ficaram em silêncio, atentos a cada nota. Clara tocou como se o mundo inteiro estivesse desaparecendo ao seu redor. E pela primeira vez, sentiu que tinha o poder de influenciar as emoções de quem a ouvia. Quando a última nota morreu, um silêncio pesado caiu sobre a sala, seguido por aplausos entusiasmados. Mas desta vez havia algo mais nos olhos do professor Harrison. Não apenas espanto, mas verdadeira admiração. Clara, ele disse, levantando-se, com a voz cheia de emoção, você tem um dom raro. Verdadeiramente raro. E eu acredito que você não deve guardá-lo só para si. Quero que você mostre seu talento ao mundo. Clara corou, tomada por uma mistura de orgulho e timidez. Ninguém jamais lhe dissera isso tão seriamente. O mundo sobre o qual o professor Harrison falava parecia vasto, intimidador, mas incrivelmente sedutor. E foi naquele exato momento que algo mudou dentro dela. Aquela risadinha que ela provocara no dia anterior não era mais apenas diversão, era uma chave. Uma abertura para uma vida onde seu talento poderia se tornar sua voz. O sinal tocou, encerrando a aula, mas os murmúrios na sala não diminuíram. Clara juntou suas coisas, sentindo uma mistura de nervosismo e excitação. Ela sabia que tinha acabado de cruzar um limiar. E para Harrison, o professor rígido e exigente, aquele momento seria o início de uma nova aventura, não apenas como professor, mas também como mentor. No corredor, olhares se fixaram nela, alguns admirados, outros céticos. Clara sorriu levemente, consciente de que sua vida havia mudado para sempre. E pela primeira vez, sentiu-se pronta para abraçar essa mudança. No dia seguinte, Clara chegou à escola com uma mistura de entusiasmo e apreensão. A notícia de sua incrível performance ao piano se espalhou como fogo. Até mesmo alunos que nunca a haviam notado antes pareciam observá-la com interesse, alguns com admiração, outros com uma ponta de inveja. Ela caminhou pelo salão principal, tentando manter a discrição, mas sussurros e olhares curiosos a seguiam a cada passo. Ela se sentia orgulhosa e vulnerável, ciente de que cada movimento, cada gesto, podia ser observado e julgado. Na sala de música, o professor Harrison já o esperava, com um sorriso genuíno no rosto. Ele segurava uma pilha de partituras cuidadosamente preparadas. Clara, ele disse, ao vê-la entrar, hoje vamos um pouco mais além. Quero que você explore diferentes estilos, diferentes emoções. Eu sei que você consegue. Clara assentiu timidamente, mas sentiu o coração bater mais rápido. O ambiente estava silencioso, quase solene, e as teclas do piano pareciam estar à sua espera, como se soubessem que uma nova jornada estava prestes a começar. Ela começou com uma melodia suave e nostálgica, seus dedos deslizando sobre as teclas com surpreendente delicadeza. Então, encorajada pelo olhar atento de Harrison, lançou-se em uma improvisação mais rápida e complexa, misturando jazz e música clássica, leveza e gravidade, humor e emoção. Cada nota parecia contar uma história diferente, e cada mudança de ritmo fascinava seu professor. Mas nem tudo foi fácil. No meio do caminho, ela cometeu um erro, uma nota errada que a fez estremecer. O professor Harrison rapidamente se adiantou. Tudo bem, Clara. Erros fazem parte do aprendizado. O que você está tocando é vivo, não mecânico. Continue. Essas palavras, simples mas sinceras, lhe deram um impulso de confiança. Ela sorriu e continuou, deixando a intuição guiar suas mãos. A música tornou-se mais livre, mais ousada, e todo o ambiente pareceu vibrar com ela. Depois de vários minutos, ela finalmente terminou ofegante, mas radiante. Harrison se levantou, aplaudiu vigorosamente, e um sorriso de aprovação iluminou seu rosto normalmente severo. Você tem um potencial imenso, Clara. Mas o mundo lá fora nem sempre será tão gentil quanto esta sala de música. Clara sentiu uma pontada de preocupação. Nunca havia pensado em compartilhar seu talento fora da escola. Ainda era uma adolescente tímida, ciente de suas limitações sociais e de seus medos. Eu sei. Ela sussurrou hesitante.
Então vamos passo a passo, Harrison respondeu. Mas saiba que estarei lá para te guiar. Seu talento é raro, Clara, e merece ser conhecido. O sinal tocou, sinalizando o fim da sessão. Clara arrumou suas coisas, com a mente transbordando de melodias e ideias. Ela sabia que os próximos dias seriam repletos de trabalho, desafios e talvez críticas, mas também sentia uma nova empolgação, um desejo ardente de se superar. Ao sair da sala, ela chamou a atenção de alguns colegas. Alguns agora a admiravam, outros céticos. Mas pela primeira vez Clara sentiu que não era mais apenas uma aluna tímida, era uma musicista em ascensão, pronta para enfrentar obstáculos e fazer sua voz ser ouvida pelo mundo. E enquanto caminhava pelo corredor, com o piano ainda tocando em sua cabeça, ela sabia que aquele era apenas o começo de uma aventura que mudaria sua vida para sempre. Algumas semanas depois, Clara estava do lado de fora do pequeno auditório da escola. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajustava o banco e verificava as teclas do piano. Com o coração disparado, ela olhou ao redor da sala meio vazia, com as cadeiras arrumadas para um ensaio geral antes do concerto de fim de semestre. O professor Harrison permaneceu nas sombras, observando cada movimento. Seu olhar atento expressava uma mistura de encorajamento e confiança. E Clara, lembre-se do que fizemos. Concentre-se nas emoções, não apenas nas notas. Clara respirou fundo. Ela sabia que aquela apresentação era diferente. Não se tratava mais apenas de impressionar os colegas. Era a primeira vez que se apresentava para um público desconhecido, mesmo pequeno. Ela sentiu o nervosismo aumentando, mas canalizou-o para energia positiva, deixando a intuição guiar seus dedos. Ela começou com uma melodia suave e delicada. As notas deslizavam como gotas d'água pelas teclas, criando uma atmosfera calma e relaxante. Então, aos poucos, ela introduziu variações mais rápidas e ousadas. As melodias dançavam, improvisavam e contavam histórias que iam muito além do que ela havia imaginado. Os alunos presentes, que tinham vindo principalmente para apoiar os amigos ou por mera curiosidade, ficaram em silêncio. Alguns ficaram fascinados, outros surpresos com a emoção que um músico tão jovem conseguia transmitir. Alguns olhares se voltaram para Harrison, que exibia um sorriso discreto, os olhos brilhando de orgulho. Mas, como sempre, o teste logo começou a se manifestar. No meio de uma improvisação complexa, Clara perdeu a noção de um compasso e cometeu um erro. Seu coração disparou e ela sentiu o pânico aumentar. Ela já havia enfrentado a solidão da sala de música, mas ali, com outras pessoas observando, a pressão era muito mais intensa. Respirar. Harrison sussurrou das sombras. Essas poucas palavras foram suficientes para reorientá-la. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um instante e então deixou a música guiá-la. Cada nota subsequente parecia mais segura, mais expressiva. Ela improvisou com confiança, transformando seu erro em uma nova variação cheia de vida e dinamismo. Quando a última nota morreu, seguiu-se um silêncio pesado antes dos aplausos irromperem. Os alunos e professores presentes se levantaram, batendo palmas de entusiasmo e admiração. Clara, corada, mas sorridente, sentiu uma onda de orgulho percorrer seu corpo. Pela primeira vez, ela havia se apresentado diante de um público real e tocado as pessoas com sua arte. Harrison se aproximou, seu olhar cheio de satisfação. Clara, você acabou de cruzar um novo patamar. O que você acabou de fazer não é só tocar piano. Você contou uma história, fez as pessoas sentirem emoções. E isso é raro. Clara sentiu a importância de suas palavras. Não era mais apenas um jogo ou uma demonstração para divertir os colegas. Seu talento tinha o poder de tocar os outros, de criar um impacto real. Ela sabia que haveria obstáculos, julgamentos e críticas, mas pela primeira vez, sentiu uma profunda certeza. Era capaz de fazer sua voz ser ouvida, através de cada nota e melodia que tocava. À medida que os aplausos diminuíam, Clara se levantou e sorriu para Harrison. Ela sabia que estava apenas no começo de uma aventura extraordinária e que seu talento poderia mudar não apenas sua vida, mas talvez também a de outras pessoas ao seu redor. As semanas seguintes foram intensas para Clara. Seus dias agora eram divididos entre aulas regulares e ensaios na sala de música, onde Harrison a guiava com paciência e rigor. Cada sessão era um desafio: dominar técnicas, improvisar com emoção e aprender a controlar o nervosismo diante de uma plateia. Mas Clara não foi a única a notar seu progresso. Logo, alguns dos alunos mais velhos e competitivos começaram a olhá-la com ceticismo e inveja. Entre eles Vanessa, uma pianista experiente e muito popular, parecia particularmente perturbada com o surgimento de Clara. Ela sempre fora a referência na música da escola,
e o talento natural de Clara estava perturbando seu mundo cuidadosamente construído. Durante um ensaio, Vanessa se aproximou de Clara com um sorriso forçado. Então, você é o novo prodígio de quem todo mundo está falando, ela disse com a voz ríspida. E sim, Clara respondeu timidamente, evitando olhar diretamente. Vanessa riu baixinho e se virou para os outros. Espero que você esteja pronto. Aqui o piano não é só uma brincadeira. Você logo percebe quem realmente merece ser reconhecido. Clara sentiu uma pontada de preocupação, mas Harrison, que observava a cena de trás, interveio calmamente. Vanessa, peço que você continue respeitosa. Clara está aqui para aprender e crescer, assim como você. Vanessa lançou um último olhar desafiador antes de retornar ao piano, mas a sombra da rivalidade pairava sobre a sala. Clara, por sua vez, sentiu o coração bater mais rápido. Ela entendia que o caminho para o reconhecimento e o sucesso não seria apenas uma questão de talento, mas também de coragem diante das críticas e dos julgamentos. Apesar dessa tensão, Harrison continuou a apoiá-la pacientemente. Após o ensaio, ele se aproximou de Clara. Nunca deixe que críticas ou rivalidades o impeçam de tocar. A música é a sua linguagem, e ninguém pode tirá-la de você. Você precisa acreditar em si mesmo, mesmo quando os outros duvidam. Clara assentiu, inspirada pelas palavras dele. Ela sabia que Harrison estava certo. Só talento não bastava. Também era preciso confiança, perseverança e força interior para superar obstáculos. Mais tarde no corredor, Clara sentiu os olhares dos alunos sussurrando atrás dela. Alguns demonstravam admiração, outros inveja, mas isso não a perturbava tanto quanto no início. Ela descobrira que seu talento podia provocar reações intensas e precisava aprender a lidar com elas. Naquela noite em casa, Clara sentou-se ao pequeno piano em seu quarto. Pensou em Vanessa, nos olhares, nos sussurros, mas também nas palavras de Harrison. Seus dedos deslizaram pelas teclas, explorando as emoções do dia, frustração, nervosismo, mas também orgulho e determinação. Cada nota se tornou uma válvula de escape, uma maneira de transformar seus sentimentos em beleza e harmonia. E assim Clara compreendeu uma verdade essencial. Seu talento não era apenas um dom, era uma arma, um refúgio e uma ponte para o mundo. Ela sabia que desafios maiores a aguardavam, mas sentia-se pronta para enfrentá-los. Com Harrison ao seu lado e a música como guia, nada poderia detê-la. O dia tão esperado finalmente havia chegado. A escola estava organizando um pequeno festival de música com o objetivo de receber não apenas os alunos, mas também as famílias e convidados externos. Para Clara, era a primeira vez que ela se apresentaria para um público real, além de seus colegas e professores. Assim que entrou na sala de concertos, sentiu o coração bater mais rápido. As luzes, o piano de cauda no centro do palco e as fileiras de cadeiras alinhadas para acomodar o público tornavam a experiência intimidante, mas emocionante. Cada detalhe parecia ampliado, o menor ruído, o menor olhar. Harrison já estava lá, pronto para apoiá-la. E Clara, respire fundo. Você trabalhou duro por este momento. Concentre-se na música, não no público, ele disse calmamente. Clara assentiu. Ela havia ensaiado por horas e horas, mas a pressão daquele primeiro show de verdade ainda era diferente. Ela conseguia ouvir os murmúrios da plateia se acomodando, as gargalhadas das crianças e o burburinho suave dos adultos conversando. Quando seu nome foi chamado, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Clara subiu ao palco com as mãos ligeiramente trêmulas. Sentou-se ao piano e colocou os dedos nas teclas, sentindo a energia do público fluir através dela. Então, lentamente começou a tocar. A primeira melodia era suave, quase frágil, mas cativou imediatamente o público. Cada nota parecia contar uma história, e Clara rapidamente encontrou seu ritmo, seus dedos deslizando sobre as teclas com fluidez e emoção. Ela improvisou misturando música clássica e jazz, leveza e gravidade, exatamente como aprenderá com Harrison. Mas, como sempre, o desafio estava lá. No meio do caminho, um pequeno movimento em falso fez com que a melodia se desviasse ligeiramente. Clara sentiu uma onda de ansiedade subir. O olhar da plateia parecia pesar sobre ela. Ela fechou os olhos por um momento, respirou fundo e se deixou guiar por sua paixão e emoções. Cada nota subsequente tornava-se mais confiante e mais expressiva. Ela transformou seu erro em uma variação criativa, surpreendendo até Harrison. O público cativado permaneceu em silêncio, imerso na magia da música. Quando a última nota soou, um silêncio emocionado pairou por alguns segundos antes que a sala explodisse em aplausos estrondosos. Alguns se levantaram, outros estavam visivelmente emocionados.
Clara se levantou lentamente com uma mistura de timidez e orgulho no rosto, enquanto Harrison se aproximava e sorria para ela. Clara, você foi incrível. Você transformou cada emoção em música e tocou a todos aqui. Esse é exatamente o poder do seu talento. Clara sentiu uma onda de satisfação inundá-la. Pela primeira vez, ela viu o impacto real que sua música tinha no público e entendeu que seu talento poderia se estender além das paredes da sala de aula e provocar emoções reais nos outros. Ao sair do palco, ela encontrou o olhar de alguns convidados impressionados, alguns curiosos para conhecê-la e saber mais sobre aquela jovem prodígio. Vanessa, presente entre os espectadores, lançou-lhe um olhar surpreso, uma mistura de respeito e descrença. Clara entendeu então que as rivalidades estavam prestes a se intensificar, mas se sentia preparada. Este concerto não foi apenas uma apresentação de sucesso. Foi a confirmação de que sua música tinha poder e que, apesar das críticas e obstáculos, ela poderia realmente mudar a forma como os outros a viam, e talvez até mesmo o mundo ao seu redor. Quando a cortina caiu, Clara sabia que aquilo era apenas o começo. E com Harrison ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar quaisquer desafios que surgissem. Poucos dias após o concerto, Clara recebeu um convite inesperado. Um renomado crítico musical, Madame Lorraine Whitman, queria conhecê-la para discutir sua apresentação. Harrison explicou que era uma oportunidade rara e importante, mas Clara imediatamente sentiu uma mistura de entusiasmo e nervosismo. A senhora Whitman é conhecida por ser muito exigente, Harrison alertou. Eu sei, Clara murmurou, seus dedos brincando nervosamente com sua bolsa. O encontro ocorreu em uma pequena e iluminada sala de estar, onde um piano de cauda estava no centro. A senhora Whitman, uma mulher de cabelos grisalhos e olhar penetrante, observou Clara atentamente quando ela entrou. Você é Clara? Ela perguntou com uma voz calma, mas firme. Sim, senhora, Clara respondeu, tentando controlar seu medo do palco. Ouvi seu concerto. Suas emoções são sinceras, seus dedos são rápidos e precisos. Whitman começou, seu olhar examinando cada gesto. Então ela franziu a testa ligeiramente. Mas ainda lhe falta controle e sutileza em certas transições. Você tem um talento raro, mas bruto. Será preciso muito trabalho para que esse dom se torne verdadeiramente excepcional. Clara sentiu uma mistura de orgulho e desânimo. Ela havia alcançado uma plateia inteira poucos dias antes, e ainda assim essa crítica a fez duvidar de si mesma. Harrison colocou a mão reconfortante em seu ombro. Clara, ouça com atenção. Os críticos não estão aí para te destruir, mas para te guiar. Até os maiores músicos começaram exatamente onde você está agora. Clara assentiu e respirou fundo. Ela entendeu que seu talento por si só não era suficiente. Ela precisava perseverar, aprender a ouvir, se adaptar e corrigir suas fraquezas para evoluir. Muito bem, senhora Whitman, ela finalmente disse com determinação. Quero aprender e melhorar. Whitman sorriu levemente, satisfeita com a resposta. Então você tem a atitude de um verdadeiro artista. Continue trabalhando, e quem sabe um dia eu aplaudo uma Clara transformada. Ao sair da sala, Clara sentiu uma mistura de orgulho e responsabilidade pesando sobre seus ombros. Não era mais apenas a música que importava, mas também o comprometimento, a disciplina e o trabalho duro. Harrison caminhou ao lado dela. Você ouviu? Ele perguntou suavemente. Sim, agora eu entendo. Não é só brincar, é crescer. Aquele dia marcou uma virada. Clara percebeu que o caminho para a excelência seria repleto de desafios, dúvidas e críticas, mas também repleto de oportunidades para realmente brilhar. E pela primeira vez, sentiu uma nova maturidade tomar conta dela, uma mistura de paixão, determinação e paciência necessária para transformar seu talento em verdadeira arte. Poucas semanas depois de conhecer a senhora Whitman, Harrison anunciou a Clara um novo marco em sua carreira. Ela se apresentaria em um pequeno evento musical público organizado pela cidade. Pela primeira vez, suas apresentações não se limitariam mais aos muros da escola. Ela se apresentaria diante de um público desconhecido e exigente. Clara, este é Harrison, será diferente. As pessoas vêm aqui para ouvir músicos de verdade. É preciso estar preparado para tudo, tanto para a admiração quanto para as críticas. Clara sentiu o coração disparar. A excitação se misturava ao nervosismo. Ela sabia que seus dedos encontrariam as teclas com facilidade, mas sua mente precisava se manter concentrada, pois o público não perdoa hesitações. No dia do evento, Clara entrou no pequeno salão municipal. As cadeiras já estavam ocupadas, o público atento e curioso. Entre os espectadores estava Vanessa, a pianista rival da escola, que viera observar e julgar Clara. Sua presença aumentava a tensão.
Harrison a conduziu até o piano de cauda. Respire, Clara. Você sabe o que está fazendo. A música é a sua linguagem. Clara respirou fundo e colocou as mãos nas teclas. A primeira melodia que tocou foi suave e fluida, capturando imediatamente a atenção do público. Então, encorajada pelos aplausos tímidos, ela introduziu variações mais complexas, misturando emoções e técnicas que aprenderá com Harrison. No entanto, a pressão da plateia cobrou seu preço. Uma nota falsa escapou por entre seus dedos e Clara sentiu uma onda de ansiedade. Mas ela se lembrou das palavras de Harrison e da senhora Whitman: transforme erros em força e sempre toque com o coração. Ela continuou confiante, improvisando para dar vida a cada emoção. Ao final de sua apresentação, um silêncio emocionado tomou conta da sala, seguido por aplausos estrondosos. Clara sentiu uma onda de orgulho e satisfação. Até Vanessa, sentada na primeira fila, olhou para ela com uma mistura de respeito e incredulidade. Após o show, Harrison a parabenizou. Viu, Clara? O mundo lá fora é desafiador, mas você fez mais do que sobreviver, cativou pessoas. Seu talento não tem limites, mas sua disciplina e coragem devem crescer com ele. Clara compreendeu então que cada apresentação, cada plateia, seria um teste e uma oportunidade. Sentia a responsabilidade do seu talento pesando sobre seus ombros, mas, ao mesmo tempo, uma nova força crescia dentro dela. Ela não era mais apenas uma aluna talentosa, estava se tornando uma verdadeira musicista pronta para enfrentar desafios, inveja e críticas. Ao sair do palco, o olhar de Harrison encontrou o dela. Eles compartilhavam uma confiança silenciosa. Clara havia alcançado o próximo marco, e nada poderia impedir seu progresso, desde que mantivesse sua paixão e determinação intactas. Poucas semanas após seu primeiro show fora da escola, Clara começou a receber mensagens inesperadas. Jornalistas locais tinham ouvido falar da jovem prodígio que estava cativando o público, e alguns profissionais da música queriam conhecê-la. O mundo exterior, vasto e intimidador, agora se abria diante dela. Harrison a acompanhou em sua primeira entrevista em um pequeno estúdio de rádio. Clara, sentada em frente ao microfone, sentiu-se um pouco nervosa, mas se lembrou de todos os ensaios e dos conselhos de sua professora. Quando perguntada sobre como descobriu sua paixão pelo piano, ela respondeu com sinceridade, com a voz suave mas segura: a música sempre falou comigo. Cada nota é uma história, cada melodia, uma emoção. Quero que as pessoas sintam o que eu sinto quando toco. Os jornalistas, impressionados com sua maturidade apesar da pouca idade, tomaram notas cuidadosas. Houve muitos elogios e incentivos, mas alguns também ofereceram críticas construtivas. Clara precisava aprender a se apresentar no palco, lidar com o estresse e estruturar suas improvisações para alcançar um público maior. Depois da entrevista, Harrison a levou a um pequeno café onde eles puderam conversar tranquilamente. Clara, ele disse, você vê que seu talento está chamando a atenção. Mas com esse reconhecimento também vem a responsabilidade de fazer escolhas inteligentes. Alguns vão querer te pressionar, outros vão querer te explorar. Clara pensou por um momento. As possibilidades pareciam infinitas: participar de competições, tocar em shows maiores, gravar álbuns. Mas a perspectiva de tomar decisões imprudentes lhe causava certa ansiedade. Eu quero ter sucesso, mas não quero perder quem eu sou, ela sussurrou. É exatamente isso, Harrison respondeu. O sucesso pode ser sedutor, mas também pode te distrair da sua música se você não tomar cuidado. Você precisa se manter fiel a si mesmo e à sua arte. As semanas seguintes foram movimentadas. Clara se apresentou em salões comunitários, eventos escolares e festivais locais. A cada vez ela aprimorava suas habilidades, lidando melhor com o estresse e explorando novas técnicas. Seu nome começava a circular, e alguns jornais locais já a chamavam de jovem prodígio a ser observado. Mas com o reconhecimento veio a atenção. Vanessa, sempre ciumenta, não hesitava mais em criticar Clara na frente dos colegas, tentando diminuir seus sucessos. Mas Clara aprenderá a manter o foco, a transformar o ciúme em motivação. Cada olhar invejoso, cada comentário crítico, tornava-se uma força motriz para se superar. Certa noite, após um concerto particularmente bem-sucedido, Harrison a parabenizou. Clara, você está progredindo a uma velocidade incrível. Mas lembre-se, o maior desafio sempre estará dentro de você. Controle suas emoções, confie no seu talento e nunca deixe que outros definam quem você é. Clara assentiu, sentindo que cada palavra dita pela sua mentora carregava um enorme peso de verdade. Ela sabia que o caminho à frente seria repleto de desafios, mas sentia-se preparada.
O mundo acabará de lhe estender a mão e pela primeira vez ela entendeu que seu talento não era apenas um dom, era uma missão, uma maneira de tocar os outros e crescer. Poucos meses após suas primeiras apresentações públicas, Clara recebeu um convite inesperado. Um renomado conservatório de música da cidade vizinha queria fazer um teste para seu programa de elite. Era uma oportunidade transformadora que poderia impulsioná-la para o mundo profissional, mas que trazia consigo exigências e desafios consideráveis. Sentado na sala de estar da casa, Harrison calmamente explicou as implicações para ela. Clara, esta é uma oportunidade única. Mas você precisa entender que este conservatório é exigente. Eles não buscam apenas talentos, buscam artistas completos, capazes de lidar com pressão, crítica e competição. Clara sentiu uma onda de entusiasmo misturada com medo. Ela sabia que sua vida poderia mudar a qualquer momento, mas a ideia de competir com os melhores músicos de sua geração também a enchia de orgulho e determinação. No dia da audição, Clara entrou em uma grande sala de concertos no conservatório. As paredes, adornadas com retratos de músicos famosos, pareciam pesar sobre ela, lembrando-a da importância do momento. Os examinadores, 3 professores ilustres com rostos severos, a observavam atentamente. Senhorita Clara, pode começar, disse o diretor. Clara respirou fundo e colocou as mãos no piano. As primeiras notas foram delicadas, precisas, expressando uma mistura de emoção e maestria técnica. Então, ela se lançou a uma improvisação, misturando música clássica, jazz e suas próprias composições. Cada gesto parecia contar uma história, cada variação surpreendendo os examinadores. Mas a audição não foi isenta de tensão. No meio do caminho, uma passagem particularmente difícil a fez hesitar. O silêncio na sala pesava sobre seus ombros. Harrison, sentado discretamente em um canto, lançou-lhe um olhar fraco e solidário. Clara respirou fundo, fechou os olhos por um instante e então transformou seu nervosismo em energia criativa. O restante de sua apresentação foi mais ousado, mais expressivo, e ela terminou com uma nota final, arrastada, que ressoou por toda a sala. Seguiu-se um silêncio, antes que os examinadores trocassem olhares impressionados. O diretor finalmente se levantou. Senhorita Clara, a senhora tem um talento raro e uma presença artística excepcional. Estamos lhe oferecendo a oportunidade de participar do nosso programa, mas você precisa entender que isso exigirá disciplina, trabalho duro e sacrifício. Clara sentiu o coração disparar. Era a validação de todo o seu trabalho duro e talento, mas ela sabia que aquela decisão marcava uma virada em sua vida. Ela tinha que escolher, permanecer no conforto de sua rotina atual ou mergulhar em um mundo exigente e desconhecido, com todas as suas pressões e desafios. Harrison se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Clara, este é o seu momento. Mas lembre-se, não importa o caminho que você escolher, mantenha sempre a sua paixão e integridade. Sucesso sem autenticidade não vale nada. Clara respirou fundo, sabendo que aquela escolha definiria sua carreira e, em parte, sua vida. Ela sorriu, determinada. Sim, Sr. Harrison. Estou pronto. Essa decisão corajosa e cuidadosamente pensada marcou o fim de um capítulo e o início de um novo, aquele em que Clara ingressaria no mundo profissional da música, com todos os seus desafios, rivalidades e oportunidades. Poucas semanas depois de aceitar a oferta do conservatório, Clara mudou-se para a cidade vizinha, pronta para iniciar seu programa de elite. Os dias eram longos e exigentes, aulas técnicas, ensaios intensos, teoria musical e apresentações diante de professores e colegas. Cada nota, cada gesto era analisado, criticado e aperfeiçoado. Mas Clara havia mudado. A menina tímida e reservada que ela era no início do ano havia se transformado em uma musicista confiante, capaz de canalizar seu estresse para a criatividade. Harrison continuou a apoiá-la, encorajando-a em momentos de dúvida e guiando-a para encontrar sua própria voz artística. Seus primeiros concertos no conservatório atraíram a atenção da mídia local e de pequenos produtores. Clara tocava com genuína emoção, combinando maestria técnica com profunda expressão. O público era cativado, e suas apresentações eram frequentemente aclamadas como impressionantes e comoventes. Mas o caminho não foi isento de obstáculos. Vanessa, que acompanhava seu progresso desde a escola, sempre buscava superá-la em competições e shows. Mas Clara aprenderá a não se deixar distrair por inveja e críticas. Cada desafio se tornava uma oportunidade de se destacar. Certa noite, após um show particularmente bem-sucedido, Clara recebeu uma mensagem inesperada. Um convite para participar de um festival nacional de jovens talentos. Era um passo ainda maior em direção ao reconhecimento profissional, e ela sabia que a competição seria acirrada.
Mas pela primeira vez ela se sentiu pronta. Harrison olhou para ela com orgulho. Clara, veja o quanto você evoluiu. Ainda haverá desafios, críticas e provações, mas agora você tem força e confiança para enfrentá-los. Clara sorriu com uma mistura de excitação e determinação nos olhos. Eu sei, Sr. Harrison. E não vou recuar. Enquanto observava o piano, o palco e os olhares de admiração da plateia, Clara percebeu uma verdade crucial. Seu talento não era apenas um dom, mas uma responsabilidade. Podia tocar corações, inspirar outras pessoas e impulsioná-la a se superar todos os dias. E enquanto as luzes se apagavam e o público aplaudia pela última vez, Clara sabia que aquele era apenas o começo de uma aventura muito maior. Sua jornada acabará de cruzar um novo limiar, um limiar onde o talento encontra perseverança, onde os sonhos se tornam realidade e onde cada nota tocada pode mudar o mundo. Vários anos se passaram desde os primeiros passos de Clara no conservatório. A jovem tímida que tremia ao tocar seu primeiro piano na escola, tornou-se uma musicista talentosa, conhecida e respeitada no mundo da música. Suas apresentações atraíam públicos amplos e variados, de festivais internacionais a prestigiosas salas de concerto. Clara nunca se esqueceu de suas origens, nem do professor Harrison, que acreditou nela quando ninguém mais o fez. Suas lições, incentivo e orientação a guiaram em cada passo do caminho. E cada vez que se apresentava no palco, sentia a presença dele ao seu lado, na respiração de cada melodia. Suas composições originais tocavam corações. Os críticos elogiavam não apenas sua maestria técnica, mas também sua capacidade de transmitir emoções cruas e autênticas. Clara entendia que a música era mais do que apenas uma performance. Era uma linguagem universal capaz de conectar pessoas, contar histórias e inspirar. Mas o sucesso não a mudou. Ela permaneceu humilde, ciente de que talento por si só não bastava. A cada dia, ela continuava a trabalhar, aperfeiçoando-se e descobrindo novas maneiras de expressar sua arte. Rivalidades e críticas se transformaram em motivação, e ela sabia que disciplina, paixão e perseverança eram as verdadeiras chaves para o seu sucesso. Em uma gala internacional de música, Clara se apresentou para um público encantado. Após sua apresentação, músicos mais velhos e experientes vieram parabenizá-la, admirando a profundidade de sua execução e a sinceridade de sua interpretação. Entre eles, ela viu jovens pianistas a observando com admiração, e entendeu que sua jornada estava se tornando uma fonte de inspiração para a nova geração. Nos bastidores, Harrison, agora um pouco mais velho, mas ainda leal, olhou para ela com orgulho. Clara, você transformou seu talento em arte, e sua arte em um legado. Clara sorriu, se moveu e colocou as mãos no piano por um momento de silêncio. Pensou em todas as horas de prática, nas primeiras notas hesitantes, nos erros transformados em improvisações, nas críticas que a fizeram crescer. Pensou em Vanessa, em seus colegas de classe e em todos aqueles que cruzaram seu caminho, moldando sua jornada e seu caráter. Obrigado, Sr. Harrison, ela sussurrou. Não, Clara. Obrigada por nunca desistir, ele respondeu. À medida que as luzes da gala se apagavam, Clara sabia que sua jornada estava apenas começando. Mas, desta vez, ela sabia que havia encontrado sua vocação. Sua música tinha o poder de tocar, comover e mudar vidas. E quando as notas soaram pela última vez no grande salão, Clara percebeu que o verdadeiro sucesso não era reconhecimento ou aplausos, mas a capacidade de transformar cada nota em emoção, cada apresentação em uma história e cada momento em um legado atemporal.